Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 52. Batalha. Sanjaya disse: aqueles kshatriyas, ó monarca, nutrindo sentimentos de animosidade uns contra os outros e desejando tirar as vidas uns dos outros, começaram a matar uns aos outros naquela batalha. Multidões de carros, e grandes grupos de cavalos, e abundantes divisões de infantaria e elefantes em grande número se misturaram uns com os outros, ó rei, para lutar. Nós vimos a queda de massas e clavas com ferrões e cunapas e lanças e flechas curtas e foguetes lançados uns nos outros naquele combate terrível. Chuvas de flechas terríveis de se olhar corriam como enxames de gafanhotos. Elefantes se aproximando de elefantes derrubavam uns aos outros. Cavaleiros enfrentando cavaleiros naquela batalha, e guerreiros em carros enfrentando guerreiros em carros, e soldados de infantaria enfrentando soldados de infantaria, e soldados de infantaria enfrentando cavaleiros, e soldados de infantaria enfrentando carros e elefantes, e carros enfrentando elefantes e cavaleiros, e elefantes de grande velocidade enfrentando os três outros tipos de tropas, começaram, ó rei, a subjugar e oprimir uns aos outros. Por causa daqueles bravos combatentes atacando uns aos outros e gritando com toda a força de suas vozes, o campo de batalha tornou-se medonho, parecendo a área de massacre de criaturas, do próprio Rudra. A terra, ó Bharata, coberta com sangue, parecia bela como uma vasta planície na estação das chuvas coberta com a coccinela vermelha. De fato, a terra assumiu o aspecto de uma moça jovem de grande beleza, vestida em mantos brancos tingidos com vermelho escuro. Matizado com carne e sangue, o campo de batalha parecia como se totalmente enfeitado com ouro. Grande número de cabeças cortadas de troncos e braços e coxas e brincos e outros ornamentos deslocados dos corpos de guerreiros, ó Bharata, e colares e couraças e corpos de bravos arqueiros, e cotas de malha, e estandartes, jaziam espalhados sobre o solo. Elefantes indo contra elefantes dilaceravam uns aos outros com suas presas, ó rei. Atingidos pelas presas de iguais hostis, elefantes pareciam muito belos. Banhadas em sangue, aquelas criaturas enormes pareciam resplandecentes como colinas moventes ornadas com metais, para baixo de cujos leitos corriam rios de greda líquida. Lanças arremessadas por cavaleiros, ou seguradas horizontalmente por combatentes hostis, eram agarradas por muitos daqueles animais, enquanto muitos entre eles torciam e quebravam aquelas armas. Muitos elefantes enormes, cujas armaduras tinham sido cortadas com flechas, pareciam, ó rei, com montanhas privadas de nuvens na chegada do inverno. Muitos dos elefantes principais, perfurados por flechas aladas com ouro, pareciam belos como montanhas, ó Senhor, cujos topos estão acesos com tições ardentes. Algumas daquelas criaturas, enormes como colinas, atingidos por iguais hostis, caíam naquela batalha, como montanhas aladas, quando cortadas de suas asas. Outros, afligidos por flechas e muito atormentados por seus ferimentos, caíam tocando o solo, naquela batalha terrível, em seus globos frontais ou nas partes entre suas presas. Outros rugiam alto como leões. E muitos, proferindo sons terríveis, corriam para lá e para cá, e muitos, ó rei, proferiam gritos de dor. Cavalos também, em arreios dourados, atingidos por setas, caíam, ou ficavam fracos, ou rodavam em todas as direções. Outros, atingidos por flechas e lanças ou arrastados, caíam no chão e se contorciam em agonia, fazendo diversos tipos de movimento. Homens também, derrubados, caíam no chão, proferindo diversos gritos de dor, ó majestade. Outros, vendo seus parentes e pais e avós, e outros vendo inimigos se retirando, gritavam uns para os outros seus nomes bem conhecidos e os nomes de suas famílias. Os braços de muitos combatentes, enfeitados com ornamentos de ouro, cortados, ó rei, por inimigos, se contorciam no chão, fazendo diversos tipos de movimentos.
Milhares de tais braços caíam e se erguiam de repente, e muitos pareciam se arremessar para a frente como cobras de 5 cabeças. Aqueles braços, parecendo com os corpos afilados de cobras, e cobertos com pasta de sândalo, ó rei, pareciam belos, quando encharcados com sangue, como pequenos estandartes de ouro. Quando a batalha, se tornando geral, estava sendo travada tão furiosamente por todos os lados, os guerreiros lutavam e matavam uns aos outros sem percepções distintas daqueles com quem eles lutavam ou a quem atingiam. Uma nuvem de poeira cobriu o campo de batalha, e as armas costumavam cair em chuvas grossas. O cenário estando assim escurecido, os combatentes não podiam mais distinguir amigos de inimigos. De fato, aquela batalha violenta e horrível prosseguiu dessa maneira. E logo lá começaram a fluir muitos rios imensos de correntezas sangrentas. E eles abundavam com as cabeças de combatentes que formavam suas rochas. E o cabelo dos guerreiros constituía suas algas e musgos. Ossos formavam os peixes com os quais eles estavam cheios, e arcos e flechas e massas formavam as balsas pelos quais cruzá-los. Carne e sangue formavam seu lodo. Aqueles rios terríveis e horrendos, com correntezas cheias por sangue, foram assim formados lá, aumentando os temores dos medrosos e a alegria dos bravos. Aqueles rios horríveis levavam para a residência de Ama. Muitos mergulhavam naqueles rios, inspirando kshatriyas com medo, e pereciam. E por causa de várias criaturas carnívoras, o tigre entre homens, rugindo e berrando por todos os lados, o campo de batalha tornou-se terrível como os domínios do rei dos mortos. E inúmeros troncos sem cabeça se erguiam por todos os lados. E criaturas terríveis, se empanturrando de carne e bebendo gordura e sangue, ó Bharata, começaram a dançar em volta. E corvos e urubus e garças, satisfeitos com gordura em medula e outros animais que gostavam de carne, eram vistos se movendo em volta em alegria. Aqueles, no entanto, ó rei, que eram heróis, rejeitando todo o temor do qual é tão difícil de ser rejeitado, e cumprindo o voto de guerreiros, fizeram seu dever destemidamente. De fato, naquele campo onde incontáveis flechas e dardos corriam pelo ar, e que estava apinhado com criaturas carnívoras de diversas espécies, bravos guerreiros se moviam rapidamente sem medo, mostrando sua coragem. Dirigindo-se uns aos outros, ó Bharata, eles declaravam seus nomes e famílias. E muitos entre eles, declarando os nomes de seus pais e famílias, ó Senhor, começaram a subjugar uns aos outros, ó Rei, com dardos e lanças e machados de batalha. Durante a continuação daquela batalha feroz e horrível, o exército Kaurava ficou sem forças e incapaz de aguentar mais como um barco naufragado na superfície do oceano. Capítulo 53. Arjuna luta com Sansapitakas. Sanjaya disse, durante a continuação daquela batalha na qual tantos kshatriyas caíram, o som alto do Gandiva, ó Senhor, era ouvido acima do tumulto naquele local, ó Rei, onde o filho de Pandu estava empenhado em massacrar os Sansapitakas, os Kosalas, e os exércitos Narayana. Cheios de raiva e desejosos de vitória, os Sansapitakas, naquela batalha, começaram a despejar chuvas de flechas sobre a cabeça de Arjuna. O pujante Partha, no entanto, detendo rapidamente aquelas chuvas de flechas, ó rei, mergulhou naquela batalha, e começou a matar muitos dos principais guerreiros em carros. Mergulhando no meio daquela divisão de carros com a ajuda de suas flechas afiadas equipadas com penas Kanka, Partha atacou Susharma de armas excelentes. Aquele principal dos guerreiros em carros despejou sobre Arjuna chuvas densas de flechas. Enquanto isso os Sansapitakas também cobriram Partha com suas flechas. Então o Susharma, perfurando Partha com 10 flechas, atingiu Janardana com 3 no braço direito. Com uma flecha de cabeça larga então, ó Senhor, ele furou a bandeira de Arjuna. Nisso aquele principal dos macacos, de dimensões enormes, a obra do próprio artífice celeste, começou a proferir sons altos e rugiu muito ferozmente, apavorando tuas tropas.
Ouvindo os rugidos do macaco, teu exército ficou inspirado com medo. De fato, sob a influência de um grande pavor, aquele exército ficou completamente inativo. Aquele exército então, enquanto ele permanecia inativo, ó rei, parecia belo como a floresta se trata com sua carga florida de diversas espécies. Então aqueles guerreiros, recuperando seus sentidos, ó o chefe dos Kuros, começaram a encharcar Arjuna com seus aguaceiros de flechas, como as nuvens encharcando as montanhas. Então todos eles cercaram o carro magnífico do Pandava. Atacando-o, eles proferiram rugidos altos, embora todo o tempo eles estivessem sendo atingidos e massacrados com flechas afiadas. Atacando seus corcéis, as rodas do seu carro, o mastro de seu carro, e todos os outros membros de seu veículo, com grande força, ó Senhor, eles proferiram muitos rugidos leoninos. Alguns entre eles agarraram os braços massivos de Keshava, e alguns entre eles, ó rei, agarraram o próprio Partha com grande alegria quando ele estava sobre seu carro. Então Keshava, sacudindo seus braços no campo de batalha, jogou no chão todos aqueles que os tinham agarrado, como um elefante mau, derrubando todos os condutores de suas costas. Então Partha, cercado por aqueles grandes guerreiros em carros, e vendo seu carro assaltado e Keshava atacado daquela maneira, ficou cheio de raiva, e derrubou um grande número de guerreiros em carros e soldados da infantaria. E ele cobriu todos os combatentes que estavam perto dele com muitas flechas, que eram adequadas para combates de perto. Dirigindo-se a Keshava então, ele disse: Veja, ó Krishna, ó tu de braços poderosos, estes inúmeros Sansapitakas empenhados em realizar uma tarefa terrível, embora massacrados aos milhares. Ó touro entre os iados, não há ninguém sobre a terra, salvo eu mesmo, que seria capaz de suportar tal ataque cerrado sobre seu carro. Tendo dito essas palavras, Vibhatsu soprou sua concha. Então Krishna também soprou sua concha, enchendo o céu com seu clangor. Ouvindo aquele clangor, o exército dos Sansapitakas começou a vacilar, ó rei, e ficou inspirado com grande pavor. Então aquele matador de heróis hostis, isto é, o filho de Pandu, paralisou as pernas dos Sansapitakas por invocar repetidamente, ó monarca, a arma chamada Naga. Assim atados com aquelas fitas amarradoras de pés pelo filho de grande alma de Pandu, todos eles ficaram imóveis, ó rei, como se eles tivessem sido petrificados. O filho de Pandu então começou a matar aqueles guerreiros imóveis como Indra nos tempos antigos, matando os Daityas na batalha com Taraka. Assim massacrados naquela batalha, eles libertaram o carro, e começaram a jogar no chão todas as suas armas. Suas pernas estando paralisadas, eles não podiam, ó rei, se mover um passo. Então Partha os matou com suas flechas retas. De fato, todos aqueles guerreiros naquela batalha, mirando em quem Partha tinha invocado aquela arma matadora de pés, tiveram seus membros inferiores cercados por cobras. Então o poderoso guerreiro encarou Susharma, ó monarca, vendo seu exército paralisado dessa maneira, invocou rapidamente a arma chamada Sauparna. Nisso numerosas aves começaram a descer e devorar aquelas cobras. As últimas, além disso, a visão dos percorredores do céu, começaram, ó rei, a fugir. Livre daquela arma amarradora de pés, o exército Sansapitaka, ó monarca, parecia com o próprio sol dando luz para todas as criaturas, quando livre das nuvens. Assim libertados, aqueles guerreiros uma vez mais dispararam suas setas, ó Senhor, e lançaram suas armas no carro de Arjuna. E todos eles perfuraram Partha com armas numerosas. Cortando com sua própria torrente de flechas aquela chuva de armas poderosas, o filho de Vasava, aquele matador de heróis hostis, começou a massacrar aqueles guerreiros. Então o Susharma, ó rei, com uma flecha reta, perfurou Arjuna no peito, e então ele o perfurou com 3 outras flechas. Profundamente perfurado com isso, e sentindo grande dor, Arjuna sentou-se no terraço de seu carro. Então as tropas gritaram ruidosamente, dizendo: Partha está morto.
Nisso o clangor de conchas, e o ribombo de baterias, e o som de diversos instrumentos musicais, e altos gritos leoninos, se elevaram lá. Recuperando seus sentidos, parta de alma incomensurável, possuindo corcéis brancos e tendo Krishna como seu motorista, invocou rapidamente a arma Indra. Então milhares de flechas, ó Senhor, emanando daquela arma, foram vistas por todos os lados matando reis e elefantes. E corcéis e guerreiros, a centenas e milhares, eram também vistos serem massacrados naquela batalha, com aquelas armas. Então enquanto as tropas estavam sendo assim massacradas, um grande temor entrou nos corações de todos os Sansapitakas e Gopalas, ó Bharata. Não havia homem entre eles que pudesse lutar com Arjuna. Lá na própria vista de todos os heróis, Arjuna começou a destruir tuas tropas. Vendo aquele massacre, todos eles permaneceram totalmente inativos, sem aplicarem sua bravura. Então o filho de Pandu, tendo matado 10.000 combatentes naquela batalha, parecia resplandecente, ó monarca, como um fogo ardente sem fumaça. E então ele matou 14.000 guerreiros, e 3.000 guerreiros, e 3.000 elefantes no total. Então os Sansapitakas novamente cercaram Dhananjaya, fazendo da morte ou vitória sua meta. A batalha que então ocorreu lá entre teus guerreiros e aquele herói poderoso, isto é, o filho ornado com diadema de Pandu, tornou-se terrível. Capítulo 54. Sikandin salvo de Kripa por Suketu, que é morto. Sanjaya disse, então Kritavarma, e Kripa, e o filho de Drona e o filho de Suta, ó majestade, e o Luka, e o filho de Subala, Shakuni, e o próprio rei, com seus irmãos uterinos, vendo o exército, Kuru, afligido com medo do filho de Pandu, incapaz para permanecer unido, como um navio destruído no oceano, se esforçaram para resgatá-lo com grande rapidez. Por um curto espaço de tempo, ó Bharata, a batalha que ocorreu mais uma vez tornou-se extremamente violenta, aumentando como ela aumentava os medos dos tímidos e a alegria dos corajosos. As chuvas grossas de flechas disparadas em batalha por Kripa, densas como enxames de gafanhotos, cobriram os Sanjayas. Então Shikandin, cheio de raiva, procedeu rapidamente contra o neto de Gautama, Kripa, e despejou sobre aquele touro entre os Brahmanas suas torrentes de flechas de todos os lados. Conhecedor das maiores armas, Kripa então deteve aquele aguaceiro de flechas, iradamente perfurou Shikandi com 10 flechas naquela batalha. Então Shikandi, cheio de raiva, perfurou Kripa profundamente, naquele combate, com 7 flechas retas equipadas com penas canca. O 2 vezes nascido Kripa então, aquele grande guerreiro em carro, profundamente perfurado com aquelas flechas afiadas, privou Shikandi de seus corcéis, motorista e carro. Saltando de seu veículo sem cavalos, o poderoso guerreiro em carro, Shikandin, avançou impetuosamente no Brahmana, tendo pegado uma espada e um escudo. Quando o príncipe Pankala avançou, Kripa rapidamente o cobriu com muitas flechas retas naquele combate, o que parecia muito extraordinário. De fato, muito admirável foi a visão que nós então contemplamos, assim como o voo de rochas, pois Shikandin, ó rei, assim atacado, permaneceu completamente inativo naquela batalha. Vendo Shikandi coberto, com setas, por Kripa, ó o melhor dos reis, o poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna procedeu depressa contra Kripa. O grande guerreiro em carro Kritavarma, no entanto, avançando impetuosamente recebeu Drishtadyumna quando o último procedeu contra o filho de Sharadvata, Kripa. Então o filho de Drona impediu Yudhishthira quando o último, com seu filho e tropas, estava avançando em direção ao carro do filho de Sharadvata. Teu filho Duryodhana, disparando uma chuva de setas, recebeu e deteve Nakula e Saareva, aqueles 2 grandes guerreiros em carros dotados de celeridade. Karna igualmente, também chamado Vaikartana, ó Bharata, naquela batalha, resistiu a Bhimazena, e aos Karushas, aos Kaikaias, e aos Sanjayas. Enquanto isso o filho de Sharadvata, naquela batalha, ó Senhor, com grande energia, disparou muitas flechas em Shikandin, como se para o propósito de queimá-lo completamente.
O príncipe Pancala, no entanto, girando sua espada repetidamente, cortou todas aquelas flechas, decoradas com ouro, que tinham sido disparadas nele por Kripa de todos os lados. O neto de Gautama, Kripa, então cortou rapidamente com suas flechas o escudo do filho de Prishata, que era ornado com 100 luas. Por essa façanha dele, as tropas fizeram um tumulto alto. Privado de seu escudo, ó monarca, e colocado sob o poder de Kripa, Shikhandi ainda avançou, espada na mão, em direção a Kripa, como um homem doente para as mandíbulas da morte. Então o Suketu, o filho de Citraketu, ó rei, procedeu depressa em direção ao poderoso Shikhandi, mergulhado em tal angústia e atacado daquela maneira por Kripa com suas flechas. De fato, o jovem príncipe de alma incomensurável avançou em direção ao carro do filho de Sharadvata e despejou sobre aquele Brahmana, naquela batalha, inúmeras flechas de corte excelente. Vendo aquele Brahmana cumpridor de votos assim envolvido em batalha, com outro, Shikhandi, ó o melhor dos reis, retirou-se rapidamente daquele local. Enquanto isso Suketu, ó o rei, perfurando o filho de Gautama com 9 flechas, perfurou-o novamente com 70 e novamente com 3. Então o príncipe, ó o senhor, cortou o arco de Kripa com flecha fixada nele, e com outra flecha atingiu duramente o motorista do último em um membro vital. O neto de Gautama então, cheio de raiva, pegou um arco novo e muito forte e atingiu Suketu com 30 flechas em todos os seus membros vitais. Todos os seus membros extremamente enfraquecidos, o príncipe tremeu em seu carro excelente como uma árvore tremendo muito durante um terremoto. Com uma flecha de cabeça de navalha então, Kripa cortou do tronco do príncipe, enquanto o último ainda estava tremendo, sua cabeça enfeitada com um par de brincos brilhantes e protetor de cabeça. Nisso aquela cabeça caiu no chão como um pedaço de carne das garras de um falcão, e então o seu tronco também caiu, alto de grande glória. Após a queda de Suketu, ó monarca, suas tropas ficaram apavoradas, e evitando Kripa, fugiram para todos os lados. Cercando o poderoso Drishtadyumna, Kritavarma alegremente se dirigiu a ele dizendo: espere, espere. O combate então que ocorreu entre os guerreiros Vrishni e Pancala naquela batalha se tornou extremamente feroz, como aquele entre 2 falcões, ó rei, por um pedaço de carne. Cheio de raiva, Drishtadyumna, naquela batalha, atingiu o filho de Riddhika, Kritavarma, os soberanos de Bhoja, com 9 setas no peito, e conseguiu afligi-lo muito. Então Kritavarma, assim profundamente atingido pelo filho de Prishata naquele combate, cobriu seu atacante, seus corcéis, e seu carro com suas flechas. Assim encoberto, ó rei, junto com seu carro, Drishtadyumna ficou invisível, como o sol encoberto por nuvens carregadas de chuva. Frustrando todas aquelas flechas enfeitadas com ouro, Drishtadyumna, ó rei, parecia resplandecente naquela batalha em seus ferimentos. O comandante dos exércitos Pandava, isto é, o filho de Prishata, então, cheio de raiva, se aproximou de Kritavarma e despejou sobre ele uma chuva ardente de flechas. O filho de Riddhika, no entanto, naquela batalha, com muitos milhares de suas próprias flechas, destruiu aquela chuva ameaçadora de flechas, correndo em direção a ele com grande impetuosidade. Vendo sua irresistível chuva de flechas reprimida naquela batalha por Kritavarma, o filho de Prishata, se aproximando de seu antagonista, começou a resistir a ele. E logo ele despachou o motorista de Kritavarma para a residência de Yama com uma flecha de cabeça larga de gume excelente. Privado de vida, o motorista caiu do carro. O poderoso Drishtadyumna, tendo vencido seu poderoso oponente, começou então a resistir aos Kauravas com flechas, sem perder um momento. Então teus guerreiros, ó rei, avançaram em direção a Drishtadyumna, proferindo altos rugidos leoninos. Nisso uma batalha mais uma vez teve lugar entre eles. Capítulo 55. Yudhishthira repreende Asvatthama por lutar como um Brahmana.
Sanjaya disse. Enquanto isso o filho de Drona, Ashvatthama, vendo Yudhishthira protegido pelo neto de Sini, Satyaki, e pelos heróicos filhos de Draupadi, avançou alegremente contra o rei, espalhando muitas flechas ardentes equipadas com asas de ouro e afiadas em pedra, e expondo diversas manobras de seu carro, e a grande habilidade que ele tinha adquirido e sua excelente agilidade de mãos. Ele encheu o céu inteiro com flechas inspiradas com a força de armas celestes. Conhecedor de todas as armas, o filho de Drona cercou Yudhishthira naquela batalha. O céu estando coberto com as flechas do filho de Drona, nada podia ser visto. O vasto espaço na frente de Ashvatthama virou uma extensão de flechas. O céu então, assim coberto com aquela chuva densa de flechas enfeitadas com ouro, parecia belo, ó o chefe dos Bharatas, como se um dossel bordado com ouro tivesse sido estendido lá. De fato, o firmamento, ó o rei, tendo sido coberto com aquela chuva brilhante de flechas, uma sombra, como aquela das nuvens, apareceu lá na ocasião. Maravilhosa foi a visão que nós então contemplamos quando o céu tinha assim se tornado uma extensão de setas, pois nenhuma criatura percorrendo o céu podia passar por seu elemento. Então o Satyaki, embora lutando resolutamente, e o filho de Pandu o rei Yudhishthira o justo, como também os outros guerreiros, não puderam mostrar sua destreza. Observando a grande agilidade de mãos mostrada pelo filho de Drona, os poderosos guerreiros em carros, do exército Pandava, estavam muito admirados. Todos os reis se tornaram incapazes até de olhar para Ashvatthama, ó monarca, que então parecia o próprio sol ardente no céu. Enquanto as tropas Pandava estavam sendo assim massacradas, aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, os filhos de Draupadi, e Satyaki, e o rei Yudhishthira o justo, e os guerreiros Panchala, todos juntos, rejeitaram seus temores da morte e avançaram contra o filho de Drona. Então o Satyaki, perfurando o filho de Drona com 70 flechas, perfurou-o novamente com 7 flechas longas enfeitadas com ouro. Yudhishthira o perfurou com 73 flechas, e Prativindya com 7, Srutakarman perfurou com 3 flechas e Srutakirti com 5. E Sutasoma o perfurou com 9 flechas, e Satânica com 7. E muitos outros heróis o perfuraram com muitas flechas de todos os lados. Cheio então de raiva e respirando, ó rei, como uma cobra de veneno virulento, o filho de Drona perfurou Satyaki em retorno com 25 flechas afiadas em pedra. E ele perfurou Srutakirti com 9 setas e Sutasoma com 5, e com 8 setas ele perfurou Srutakarma, e Prativindya com 3. E ele perfurou Satânica com 9 setas, e o filho de Dharma, Yudhishthira, com 5. E cada um dos outros guerreiros ele perfurou com um par de setas. Com algumas flechas afiadas ele então cortou o arco de Srutakirti. O último então, aquele grande guerreiro em carro, pegando outro arco, perfurou o filho de Drona, primeiro com 3 flechas e então com muitas outras providas de pontas afiadas. Então, ó monarca, o filho de Drona cobriu as tropas Pandava, ó senhor, com chuvas grossas de flechas, ó touro da raça Bharata. De alma incomensurável, o filho de Drona, em seguida, sorrindo, cortou o arco do rei Yudhishthira o justo, e então o perfurou com 3 flechas. O filho de Dharma então, ó rei, pegando outro arco formidável, perfurou o filho de Drona com 70 flechas nos braços e no peito. Então o Satyaki, cheio de raiva naquela batalha, cortou o arco do filho de Drona, aquele grande batedor, com uma flecha afiada em forma de meia-lua e proferiu um rugido alto. Seu arco cortado, aquele principal dos homens poderosos, o filho de Drona, rapidamente derrubou o motorista de Satyaki de seu carro com um dardo. O valente filho de Drona então, pegando outro arco, cobriu o neto de Sini, ó Bharata, com uma chuva de setas. Seu motorista tendo sido morto, os cavalos de Satyaki foram vistos correrem para lá e para cá, ó Bharata, naquela batalha. Então os guerreiros Pandava, encabeçados por Yudhishthira, disparando flechas afiadas, todos avançaram com impetuosidade em direção ao filho de Drona, aquele principal de todos os manejadores de armas.
aquele opressor de inimigos. No entanto, o filho de Drona, vendo aqueles guerreiros avançando colericamente contra ele, recebeu eles todos naquela batalha terrível. Então, como um fogo na floresta consumindo pilhas de grama e palhas secas, aquele poderoso guerreiro em carro, isto é, o filho de Drona, tendo chuvas de flechas como suas chamas, consumiu as tropas Pandava naquela batalha, que pareciam uma pilha de grama e palhas secas. Aquele exército do filho de Pandu, assim chamuscado pelo filho de Drona, ficou muito agitado, ó o chefe dos Bharatas, como a foz de um rio por uma baleia. As pessoas então, ó o monarca, vendo a bravura do filho de Drona, consideraram todos os Pandavas como já mortos por ele. Então Yudhishthira, aquele grande guerreiro em carro e discípulo de Drona, cheio de raiva e desejo de revidar, se dirigiu ao filho de Drona, dizendo: ó tigre entre homens, tu não tens afeição, tu não tens gratidão, já que tu desejas me matar hoje. Os deveres de um Brahmana são ascetismo e doação e estudo. O arco deve ser curvado pelo Kshatriya somente. Parece, portanto, que tu és um Brahmana só no nome. Na tua própria vista, no entanto, ó tu de armas poderosas, eu irei derrotar os Kauravas em batalha. Faça o que tu podes em batalha. Eu te digo que tu és um patife entre os Brahmanas. Assim endereçado, o filho de Drona, sorrindo, e refletindo sobre o que era adequado e verdadeiro, não deu resposta. Sem dizer nada, ele cobriu o filho de Pandu naquela batalha com uma chuva de setas, como o próprio destruidor em fúria quando empenhado em aniquilar criaturas. Assim coberto pelo filho de Drona, ó majestade, o filho de Prita foi embora rapidamente daquele local, deixando aquela grande divisão dele. Depois que Yudhishthira, o filho de Dharma, tinha partido, o filho de grande alma de Drona também, ó o rei, deixou aquele local. Então Yudhishthira, ó o rei, evitando o filho de Drona naquela grande batalha, procedeu contra teu exército, resolvido a realizar a tarefa cruel de matar. Capítulo 56. Batalha. Karna mata Jishnu, Jishnu Karma, Devapin, Chitra, Chitrayuda, Ari, Sigaketu, Roshamana, Salaba. Arjuna mata Sansapitakas, com Sudarkshina. Asvataman triunfa por um tempo sobre Arjuna. Sanjaya disse, enquanto isso o próprio Vikartana, resistindo a Bhimazena apoiado pelos Pancalas e os Sedis e os Kaikaias, cobriu com muitas flechas. Na própria vista de Bhimazena, Karna matou naquela batalha muitos poderosos guerreiros em carros entre os Sedis, os Karushas, e os Sanjayas. Então Bhimazena, evitando Karna, aquele melhor dos guerreiros em carros, procedeu contra as tropas Kaurava como um fogo ardente em direção a uma pilha de grama seca. O filho de Suta também naquela batalha começou a matar os arqueiros poderosos entre os Pancalas, os Kaikaias, e os Sanjayas, aos milhares. De fato, os três poderosos guerreiros em carros, a saber, Partha e Vrikudara e Karna, começaram a exterminar os Sansapitakas, os Kauravas, e os Pancalas respectivamente. Por causa da tua má política, ó rei, todos esses kshatriyas, chamuscados com flechas excelentes por aqueles três guerreiros formidáveis, começaram a ser exterminados naquela batalha. Então Duryodhana, ó o chefe dos Bharatas, cheio de raiva, perfurou Nakula e seus 4 corcéis com 9 flechas. De alma incomensurável, teu filho em seguida, ó os soberanos de homens, cortou o estandarte dourado de Sahadeva com uma flecha de face de navalha. Cheio de ira, Nakula então, ó o rei, atingiu teu filho com 73 flechas naquela batalha, e Sahadeva o atingiu com 5. Cada um daqueles principais guerreiros da linhagem de Bharata e principais de todos os arqueiros foi atingido por Duryodhana enfurecido com 5 flechas. Com um par de setas de cabeça larga, então, ele cortou os arcos de ambos aqueles guerreiros. E então ele perfurou repentinamente cada um dos gêmeos com 73 setas. Pegando então 2 outros belos e principais dos arcos, cada um dos quais parecia o arco do próprio de Indra, aqueles 2 heróis pareciam belos como um par de jovens celestes naquela batalha.
Então aqueles dois irmãos, ambos dotados de grande energia em batalha, despejaram sobre seu primo, ó rei, chuvas contínuas de flechas terríveis, como duas massas de nuvens despejando chuva sobre um leito de montanha. Nisso teu filho, aquele grande guerreiro em carro, ó rei, cheio de raiva, resistiu àqueles dois grandes arqueiros, isto é, os filhos gêmeos de Pandu, com chuvas de flechas aladas. O arco de Duryodhana naquela batalha, ó Bharata, parecia estar continuamente puxado a um círculo, e flechas pareciam sair dele incessantemente por todos os lados. Cobertos pelas flechas de Duryodhana, os dois filhos de Pandu pararam de resplandecer brilhantemente, como o sol e a lua no firmamento, privados de esplendor, quando encobertos por massas de nuvens. De fato, aquelas flechas, ó rei, equipadas com asas de ouro e afiadas em pedra, cobriram todos os pontos do horizonte como os raios do sol, quando o céu estava assim encoberto e tudo que era visto era uma extensão uniforme do próprio Destruidor, no fim do Yuga. Contemplando por outro lado, a destreza do teu filho, todos os grandes guerreiros em carros consideraram os filhos gêmeos de Madri como estando na presença da morte. O comandante então, ó rei, do exército Pandava, isto é, o poderoso guerreiro em carro Parshata, filho de Prishata, procedeu para aquele local onde Duryodhana estava. Ultrapassando aqueles dois grandes guerreiros em carros, os dois bravos filhos de Madri, Drishtadyumna começou a resistir ao teu filho com suas flechas. De alma incomensurável, aquele touro entre homens, teu filho, cheio de desejo de revidar, e sorrindo naquele momento, perfurou o príncipe de Pancala com 25 flechas. De alma incomensurável e cheio de desejo de retaliar, teu filho uma vez mais perfurou o príncipe de Pancala com 60 flechas e outra vez com 5, e proferiu um rugido alto. Então o rei, com uma flecha afiada de face de navalha, cortou, naquela batalha, ó senhor, o arco com flecha fixada nele e a proteção de couro de seu antagonista. Jogando fora aquele arco quebrado, o príncipe de Pancala, aquele subjugador de inimigos, pegou rapidamente outro arco que era novo e capaz de aguentar uma grande tensão. Ardente com impetuosidade, e com olhos vermelhos como sangue de raiva, o formidável arqueiro Drishtadyumna, com muitos ferimentos em seu corpo, parecia resplandecente em seu carro. Desejoso de matar Duryodhana, ó chefe dos Bharatas, o herói Pancala disparou 15 flechas do comprimento de uma jarda que pareciam cobra silvando. Aquelas flechas, afiadas em pedra e equipadas com penas de cancas e pavões, atravessando a armadura enfeitada com ouro do rei, passaram por seu corpo e entraram na terra por causa da força com a qual elas tinham sido disparadas. Profundamente perfurado, ó monarca, teu filho parecia extremamente belo como uma gigantesca Kintsuka na estação da primavera com seu peso florido. Sua armadura perfurada por aquelas flechas, e todos os seus membros tornados extremamente fracos com ferimentos, ele ficou cheio de raiva e cortou o arco Drishtadyumna com uma flecha de cabeça larga. Tendo cortado o arco de seu atacante, o rei então, ó monarca, com grande velocidade, o atingiu com 10 flechas na testa entre as duas sobrancelhas. Aquelas flechas, polidas pelas mãos do ferreiro, enfeitaram o rosto de Drishtadyumna como diversas abelhas, desejosas de mel, adornando um lótus totalmente desabrochado. Jogando de lado aquele arco quebrado, Drishtadyumna de grande alma rapidamente pegou o outro, e com ele, disparou 16 flechas de cabeça larga. Com 5 ele matou os 4 corcéis e o motorista de Duryodhana, e ele cortou com outra seu arco decorado com ouro. Com as 10 flechas restantes, o filho de Prishata cortou o carro com o Pashkara, o guarda-sol, o dardo, a espada, a massa e o estandarte do teu filho. De fato, todos os reis viram o belo estandarte do rei Kuru, decorado com angadas dourados e portando o emblema de um elefante trabalhado em joias, cortado pelo príncipe dos Pancalas. Então os irmãos uterinos de Duryodhana, ó touro da raça Bharata, resgataram Duryodhana, que estava sem carro e que teve todas as suas armas, além disso, cortadas naquela batalha.
na própria vista de Drishtadyumna, Durdara, ó monarca, fazendo aqueles soberanos de homens subirem seu carro, levou-o rapidamente para longe da batalha. Enquanto isso, o poderoso Karna, tendo derrotado Satyaki e desejoso de resgatar o rei Kuru, procedeu diretamente contra a frente do matador de Drona, aquele guerreiro de flechas ardentes. O neto de Sine, no entanto, perseguiu-o rapidamente de trás, atingindo com suas flechas, como um elefante perseguindo um rival, e o atingindo nos membros traseiros com suas presas. Então, ó Bharata, se tornou violenta a batalha que foi travada entre os guerreiros de grande alma dos dois exércitos, no espaço que se estendia entre Karna e o filho de Prishata. Nenhum único combatente dos Pandavas ou nosso desviou o seu rosto da batalha. Então Karna procedeu contra os Pancalas com grande velocidade. Naquela hora, quando o sol tinha ascendido um meridiano, uma grande matança, ou melhor dos homens, de elefantes e corcéis de homens, ocorreu em ambos os lados. Os Pancalas, ó rei, inspirados com o desejo de vitória, todos avançaram com velocidade contra Karna como aves em direção a uma árvore. O filho de Adirata, de grande energia, cheio de raiva, começou da frente deles a atingir aqueles Pancalas, com as pontas afiadas de suas flechas, escolhendo seus líderes, isto é, Vyagraketu e Susharma e Citra e Ugrayuda e Jaya e Supla e Roshamana e o invencível Singasena. Aqueles heróis, avançando rapidamente com seus carros, cercaram aquele principal dos homens, e despejaram suas flechas sobre aquele guerreiro enfurecido, Karna, aquele ornamento de batalha. Aquele principal dos homens dotado de grande heroísmo, o filho de Urrada, afligiu aqueles 8 heróis engajados em batalha com 8 flechas afiadas. O filho de Suta, possuidor de grande destreza, ó rei, então matou muitos milhares de outros guerreiros hábeis em luta. Cheio de raiva, o filho de Urrada então matou Jishnu, e Jishnu Karma, e Devati, ó rei, naquela batalha, e Citra, e Citrayuda, e Ari, e Singaketu e Roshamana e o grande guerreiro em carro o Salaba, e muitos guerreiros em carros entre os Sedis banharam a forma do filho de Adirata em sangue, enquanto ele mesmo estava empenhado em tirar as vidas daqueles heróis. Lá, ó Bharata, elefantes, atacados com flechas por Karna, fugiam para todos os lados apavorados e causavam uma grande agitação no campo de batalha. Outros, atacados pelas flechas de Karna, proferiam diversos gritos, e caíam como montanhas partidas pelo raio. Com os corpos caídos de elefantes e cavalos e homens e com carros lançados por terra, o solo ficou coberto ao longo do caminho do carro de Karna. De fato, nem Bhishma, nem Drona, nem qualquer outro guerreiro do teu exército tinha alguma vez realizado tais façanhas, como as que foram então realizadas por Karna naquela batalha. Entre elefantes, entre corcéis, entre carros e entre homens, o filho de Suta causou uma carnificina muito grande, ó tigre entre homens. Como um leão é visto correr destemidamente entre um bando de veados, assim mesmo Karna se movia destemidamente entre os Pancalas. Como um leão desbarata um bando de veados apavorados para todos os pontos do horizonte, assim mesmo Karna desbaratou aquelas multidões de carros Pancala para todos os lados. Como um bando de veados que se aproximou das mandíbulas de um leão nunca pode escapar com vida, assim mesmo aqueles grandes guerreiros em carros que se aproximaram de Karna não podiam escapar com suas vidas. Como pessoas são indubitavelmente queimadas se elas entram em contato com um fogo ardente, assim mesmo os Srinjayas, ó Bharata, foram queimados pelo fogo Karna quando eles entraram em contato com ele. Muitos guerreiros entre os Sedis e os Pancalas, ó Bharata, que eram considerados como heróis, foram mortos por Karna sozinho naquela batalha, que lutou com eles proclamando seu nome, em todo caso. Contemplando a destreza de Karna, ó rei, eu pensei que nem mesmo um único Pancala, naquela batalha, escaparia do filho de Adirata. De fato, o filho de Suta naquela batalha derrotou repetidamente os Pancalas. Vendo Karna massacrando os Pancalas dessa maneira naquela batalha terrível, o rei Yudhishthira o Justo avançou furioso em direção a ele.
Drishtadyumna e os filhos de Draupadi também, ó Senhor, e centenas de guerreiros, cercaram aquele matador de inimigos, o filho de Urrada. E Shikandi, e Saareva, e Nácula, e o filho de Nácula, e Janamejaya, e o neto de Cine, e inúmeros Prabhadrakas, todos dotados de energia incomensurável, avançando com Drishtadyumna em sua dianteira, pareciam magníficos quando eles atacaram Karna com flechas e diversas armas. Como Garuda caindo sobre um grande número de cobras, o filho de Adherata, sozinho, lançou-se sobre todos aqueles Sedis e Pancalas e Pandavas naquele combate. A batalha que teve lugar entre eles e Karna, ó monarca, tornou-se extremamente feroz como aquela que ocorreu nos tempos antigos entre os deuses e os Danavas. Como o sol dissipando a escuridão circundante, Karna intrepidamente e sozinho enfrentou todos aqueles grandes arqueiros juntos e despejando sobre ele repetidas chuvas de setas. Enquanto o filho de Urrada estava assim envolvido em combate com os Pandavas, Bhimazena, cheio de raiva, começou a massacrar os Kurus com flechas, cada uma das quais parecia a vara de Yama. Aquele arqueiro formidável, lutando sem ajuda com os Balikas, e os Kaikaias, os Matsyas, os Vasatas, os Madras, e Sendavas, parecia muito resplandecente. Lá, elefantes, atacados em seus membros vitais por Bhima com suas flechas do comprimento de uma jarda caíam, com seus condutores mortos, fazendo a terra tremer com a violência de sua queda. Corcéis também, com seus cavaleiros mortos, e soldados da infantaria privados de vida, jaziam, perfurados por flechas e vomitando sangue em grandes quantidades. Guerreiros em carros caíam aos milhares, suas armas soltas de suas mãos. Inspirados com medo de Bhima, eles jaziam privados de vida, seus corpos mutilados com ferimentos. A terra ficou coberta com guerreiros em carros e cavaleiros e homens em elefantes e motoristas e soldados da infantaria e corcéis e elefantes todos mutilados pelas flechas de Bhimazena. O exército de Duryodhana, ó o rei, desanimado e mutilado e afligido com medo de Bhimazena, permaneceu como se entorpecido. De fato aquela hoste triste ficou imóvel naquela batalha terrível como o oceano, ó o rei, durante uma calmaria no outono. Estupefata, aquela hoste ficou assim como o oceano em calmaria. Embora dotado de ira e energia e poder, o exército de teu filho então, privado de seu orgulho, perdeu todo o seu esplendor. De fato, aquela hoste, enquanto estava sendo assim massacrada, ficou encharcada com sangue coagulado e parecia se banhar em sangue. Os combatentes, ó o chefe dos Bharatas, encharcados com sangue, eram vistos de aproximar e matar uns aos outros. O filho de Suta, cheio de raiva, derrotou a divisão Pandava, enquanto Bhimazena, enfurecido, derrotou os Kurus. E ambos deles, enquanto assim empenhados, pareciam muito resplandecentes. Durante a continuação daquela batalha feroz, enchendo os espectadores de admiração, Arjuna, aquela principal de várias pessoas, tendo matado um grande número de Sansapitakas no meio de sua formação de combate, dirigiu-se a Vasudeva, dizendo: esse exército de Sansapitakas lutando, ó Janardana, está dividido. Aqueles grandes guerreiros em carros entre os Sansapitakas estão fugindo com seus seguidores, incapazes de suportar minhas flechas, como veados incapazes de suportar o rugido do leão. O vasto exército dos Sanjayas também parece se dividir nesta grande batalha. Lá aquele estandarte do inteligente Karna, portando o emblema do laço do elefante, ó Krishna, é visto no meio da divisão de Yudhishthira, onde ele está se movendo rapidamente com energia. Os outros grandes guerreiros em carros, do nosso exército, são incapazes de derrotar Karna. Tu sabes que Karna é possuidor de grande energia em relação à destreza em batalha. Proceda para lá onde Karna está derrotando o nosso exército. Evitando outros guerreiros em batalha, proceda contra o filho de Suta, aquele poderoso guerreiro em carro. Isso é o que eu desejo, ó Krishna. Faça, no entanto, aquilo que tu quiseres. Ouvindo essas palavras dele, Govinda sorrindo e se dirigindo a Arjuna, disse: mate os Kauravas, ó filho de Pandu, sem demora.
Então aqueles corcéis, brancos como cisnes, incitados por Govinda, e levando Krishna e o filho de Pandu penetraram no teu vasto exército. De fato, tua hoste se dividiu para todos os lados quando aqueles corcéis brancos em arreios de ouro, incitados por Keshava, penetraram em seu meio. Aquele carro de estandarte de macaco, o estrépito de cujas rodas parecia o ribombo profundo das nuvens e cujas bandeiras ondulavam no ar, penetrou na hoste como um carro celeste passando pelo céu. Keshava e Arjuna, cheios de raiva, e com olhos vermelhos como sangue, quando eles penetraram, atravessando tua hoste vasta, pareciam muito resplandecentes em seu esplendor. Ambos se deleitando em batalha, quando aqueles dois heróis, desafiados pelos Kurus, chegaram ao campo, eles pareciam com os gêmeos Ashvinis invocados com ritos apropriados em um sacrifício pelos sacerdotes oficiantes. Cheios de raiva, a impetuosidade daqueles dois tigres entre homens aumentou como aquela de dois elefantes em uma grande floresta, enfurecidos pelas palmas de caçadores. Tendo penetrado no meio daquele exército de carros e daqueles grupos de cavalaria, Falguna se movia rapidamente dentro daquelas divisões como o próprio destruidor, armado com o laço fatal. Vendo aplicar tal bravura dentro de seu exército, teu filho, ó Bharata, instigou novamente os Sansapitakas contra ele. Nisso, com 1000 carros, e 300 elefantes, e 14.000 cavalos, e 20.000 de soldados de infantaria armados com o arco, dotados de grande coragem, de pontaria certeira e conhecedores de todos os modos de batalha, os líderes dos Sansapitakas avançaram, de todos os lados, em direção ao filho de Kunti, na grande batalha, cobrindo o Pandava, ó monarca, com chuvas de flechas de todos os lados. Assim coberto com flechas naquela batalha, Partha, aquele opressor de forças hostis, mostrou-se em uma forma feroz como o próprio destruidor, armado com laço. Enquanto empenhado em massacrar os Sansapitakas, Partha tornou-se um objeto digno de visão para todos. Então o céu ficou cheio com as flechas enfeitadas com ouro e possuidoras da refulgência do relâmpago que eram disparadas incessantemente pelo ornado com diadema Arjuna. De fato, tudo completamente coberto com flechas poderosas disparadas dos braços de Arjuna e caindo sem parar por toda parte, parecia resplandecente, ó Senhor, como se coberto com cobras. O filho de Pandu, de alma incomensurável, atirava para todos os lados suas flechas retas equipadas com asas de ouro e providas de pontas afiadas. Por causa do som das palmas de Partha, as pessoas pensaram que a terra, ou a abóbada celeste, ou todos os pontos do horizonte, ou os vários oceanos, ou as montanhas pareciam se partir. Tendo matado 10.000 kshatriyas, o filho de Kunti, aquele poderoso guerreiro em carro, então procedeu rapidamente para a ala adicional dos Sansapitakas. Dirigindo-se para aquela ala adicional que era protegida pelos Kambojas, Partha começou a oprimi-la violentamente com suas flechas como vazava oprimindo os Danavas. Com flechas de cabeça larga ele começou a cortar rapidamente os braços, com armas em punho, e também as cabeças de inimigos que desejavam matá-lo. Privados de diversos membros, e de armas, eles começaram a cair no chão, como árvores de muitos ramos quebradas por um furacão. Enquanto ele estava empenhado em massacrar dessa maneira elefantes e corcéis e guerreiros em carros e soldados de infantaria, o irmão mais novo de Sudakshina, o chefe dos Kambojas, começou a despejar chuvas de flechas nele. Com um par de flechas moldadas em forma de meia-lua, Arjuna cortou os dois braços, parecendo comaças com ferrões, de seu atacante notável, e então sua cabeça agraciada com um rosto tão belo quanto a lua cheia, com uma flecha de cabeça de navalha. Privado de vida, ele caiu de seu veículo, seu corpo banhado em sangue, como o topo de uma montanha de arsênico vermelho rachado pelo raio. De fato, as pessoas viram o alto e muito bonito irmão mais novo de Sudakshina, o chefe dos Kambojas, de olhos parecendo pétalas de lótus, horto e caindo como uma coluna de ouro ou como um topo dourado de Sumeru. Então começou novamente uma batalha lá que foi violenta e muito extraordinária. A condição dos combatentes lutando variava repetidamente.
cada um morto como uma única flecha. Os combatentes das raças Camboja, Yavanna e Saka caíam banhados em sangue, após o que o campo de batalha inteiro tornou-se uma expansão de vermelho, ó monarca. Por causa de guerreiros em carros privados de corcéis e motoristas, e corcéis privados de cavaleiros, e elefantes privados de condutores, e condutores privados de elefantes, lutando uns com os outros, ó rei, uma grande carnificina ocorreu. Quando a ala e a ala adicional dos Sansapitakas tinham sido exterminadas dessa maneira por Savyasasi, o filho de Drona procedeu rapidamente contra Arjuna, aquele principal dos guerreiros vitoriosos. De fato, o filho de Drona avançou, vibrando seu arco formidável, e levando com ele muitas flechas terríveis, como o próprio sol aparecendo com seus próprios raios. Com boca escancarada de raiva e com desejo de retaliar, e com olhos vermelhos, o poderoso Ashvatthama parecia formidável como a própria morte, armada com sua massa e cheia de ira no fim do Yuga. Ele então disparou chuvas de flechas ardentes. Com aquelas flechas disparadas por ele começou a desbaratar o exército Pandava. Logo que ele viu aquele da linhagem de Dashara, queixava, no carro, ó rei, ele uma vez mais disparou nele repetidas chuvas de flechas ardentes. Com aquelas flechas caindo, ó monarca, disparadas pelo filho de Drona, ambos Krishna e Dhananjaya foram totalmente encobertos no carro. Então o valente Ashvatthama, com centenas de setas afiadas, entorpeceu ambos Madhava e o filho de Pandu naquela batalha. Vendo aqueles dois protetores de todas as criaturas móveis e imóveis assim cobertos com setas, o universo de seres móveis e imóveis proferiu gritos de ó e ai. Multidões de Siddhas e Charanas começaram a se dirigir para aquele local de todos os lados, mentalmente proferindo essa prece, a saber, que haja bem para todos os mundos. Nunca antes, ó rei, eu vi destreza como aquela do filho de Drona naquela batalha enquanto ele estava empenhado em cobrir os dois Krishnas com flechas. O som do arco de Ashvatthama, inspirando inimigos com terror, era repetidamente ouvido por nós naquela batalha, ó rei, parecendo aquele de um leão rugindo. Enquanto se movimentando rapidamente naquela batalha e atacando à direita e à esquerda, a corda de seu arco parecia bela como lampejos de relâmpago no meio de uma massa de nuvens. Embora dotado de grande firmeza e agilidade de mãos o filho de Pandu, apesar de tudo isso, contemplando o filho de Drona então, ficou muito estupefato. De fato, Arjuna então considerou sua própria destreza como sendo destruída por seu atacante de grande alma. A forma de Ashvatthama tornou-se tal naquela batalha que homens podiam olhá-la com dificuldade. Durante a continuação daquela batalha terrível entre o filho de Drona e o Pandava, durante aquele momento quando o filho poderoso de Drona, ó monarca, prevaleceu dessa maneira sobre seu adversário, o filho de Kunti perdeu sua energia, e Krishna ficou cheio de raiva. Inspirado com fúria ele deu respirações profundas, ó rei, e pareceu queimar com seus olhos ambos Ashvatthama e Palguna enquanto ele olhava para eles repetidamente. Cheio de ira, Krishna dirigiu-se a Partha em um tom afetuoso, dizendo, ó Partha, isso que eu vejo em batalha com relação a ti é muito estranho, já que o filho de Drona, ó Partha, te supera hoje. Tu não tens agora a energia e o poder de tuas armas que tu tinhas antes. Tu não tens esse Gandiva ainda nas tuas mãos, e tu não estás no teu carro agora. Teus dois braços não estão perfeitos. Teu punho sofreu algum dano. Porque é então que eu vejo o filho de Drona prevalecer sobre ti em batalha. Ó Partha, não poupe teu atacante, considerando-o como o filho do teu preceptor, ó touro da raça Bharata. Esse não é o momento de tratá-lo com indulgência. Assim endereçado por Krishna, Partha rapidamente pegou 14 flechas de cabeça larga de uma vez, quando velocidade era da maior importância, e com elas ele cortou o arco de Ashvatthama e estandarte e guarda-sol e bandeiras e carros e dardo em massa. Com umas poucas flechas de dente de bezerro ele então atingiu profundamente o filho de Drona no ombro do último. Nisso, dominado por um desmaio profundo, Ashvatthama se sentou, apoiando-se em seu mastro de bandeira.
O motorista do último então, ó monarca, desejoso de protegê-lo de Dhananjaya, levou-o para longe inconsciente e assim profundamente atormentado pelo inimigo. Enquanto isso aquele opressor de inimigos, isto é, Vijaya, massacrou tuas tropas a centenas e milhares, na própria vista daquele herói, teu filho, ó Senhor. Assim, ó rei, por consequência dos teus maus conselhos, uma destruição cruel e uma carnificina horrível começou quando teus guerreiros estavam envolvidos em combate com o inimigo. Dentro de pouco tempo Vibatsu derrotou os Sansapitakas, Vrikudara, os Kuros, e Vazuzena, os Pancalas. Durante a continuação daquela batalha destrutiva de grandes heróis, lá se ergueram muitos troncos sem cabeça por toda parte. Enquanto isso Yudhishthira, ó chefe dos Bharatas, em grande dor devido a seus ferimentos, recuando cerca de 2 milhas da batalha, descansou por algum tempo.